Então tá, hoje você que está manejando a sala, né? Por que tanto sofrendo com ansiedade e como vencer isso? Tá, aí como o Jordelei sempre gosta de começar respondendo, isso que eu vou falar agora não é para você, viu, Caterine, né? Porque você levantou a bola e ansiedade ela tem que ser encarada como parte da nossa estrutura mental, né? Então, por exemplo, a gente tem, eu vou dar um exemplo bem material e bem grosseiro, viu, gente? A gente tem o processo de digestão. Por mais cara, sofisticada e refinada que seja a comida, depois do processo de digestão vai ter o número 2. E o número 2 é desagradável, mas ele é parte da nossa estrutura física, vai existir. E tem que existir numa estrutura normal, que está ali naquele excesso, né, ou naquela parte que é o descarte, ela está sendo eliminada do corpo, tá? Então, tem vários sentimentos que a gente sente, né, percebe como negativos ou desagradáveis, eu não quero ter, e que aí eu quero ficar sumindo com eles, né? Então, não posso ter medo, não posso ter raiva, não posso ter orgulho, não posso ter vaidade, não posso ter um monte de coisas que a igreja falou que são pecados capitais e que você vai, né, para o inferno se você sentir essas coisas, né? Então, não posso ter libido e por aí vai, né? Vocês entenderam. E aí a gente fica, então, combatendo essas partes mentais nossas como se elas fossem erradas, ou como se elas fossem inadequadas, ou não eram para elas existirem, né? Em vez de entender assim, a ansiedade vai vir sempre que algo que eu desejo, ou algo que eu esperava for diferente. Na realidade, não corresponde ao que eu projetei lá dentro. E isso é um processo de ajuste, eu estou ajustando a realidade com o meu mundo interior. Então vai existir ansiedade. Sabe qual que é o grande problema? O grande problema, primeiro, é não aceitar que eu estou sentindo ansiedade. E o segundo grande problema é eu querer ficar brigando com a realidade. Olha, realidade, você vai ter que se ajustar, viu? Para poder encaixar na minha expectativa, no que eu estava projetando, aí a ansiedade vai sumir. E aí eu começo a descobrir assim, nossa, mas tem hora que o mundo não quer me obedecer, sabe? O mundo é teimoso, né? O mundo é voluntarioso, o mundo está lá vivendo a existência dele mesmo, então tem hora que é como se eu não estou conseguindo chegar nesse lugar. E aí eu começo a entrar num conflito gigante, né? E aí que vem o sofrimento. Então o Emmanuel, no texto dele, ele falou bastante sobre isso, né? O quanto que a gente tem que reduzir certos tipos de projeção mental para atingir um equilíbrio sobre os nossos sentimentos. Então, não é vencer a ansiedade. A ansiedade é uma parte minha. Se eu vencer a ansiedade, eu estou perdendo para mim mesmo, então eu estou perdendo, mesmo ganhando. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou falando. Então a gente precisa de ter harmonia, né? Não é essa mente, né, da luta. Não é como se eu estou lutando contra uma coisa que na verdade sou eu mesmo. E aí quando eu consigo aprofundar isso com os vários sentimentos, aí eu vou chegando num lugar de equilíbrio. Esse lugar de equilíbrio tem ansiedade, tem tristeza, tem raiva, tem medo. Mas não vão deixar de sentir essas coisas. Só que eu vou saber lidar com eles, eu vou saber o que eles estão querendo me dizer sobre o que eu estou vivendo. Né? Então, é um pouco por aí. Né? Mas isso a gente teria que ficar aqui umas 3 horas. Tem um livro excelente sobre isso, né? Que chama Cultivo das Emoções, do Marlon Reikdal. É um psicólogo espírita, e esse livro ele escreveu na fase espírita, que ele é de Curitiba, e ele fala isso, sobre o cultivo das emoções, né? Então, sobre como a gente tem que perceber essas emoções como partes nossas e integrar essas partes, e não vencer essas partes. Obrigado, Jordelei. Como é bom te ouvir, Robson. Como é bom te ouvir. E com sensatez, né? O que eu mais acho bonito na espiritualidade é a sensatez. Nós precisamos de pessoas sensatas, porque a gente precisa urgentemente botar por terra esse conceito de viagem que é o mundo espiritual. O mundo espiritual é
mais realista do que as realidades que nós vivemos aqui na matéria, porque na verdade aqui é uma cópia imperfeita do que ocorre lá. Então a gente acha que o mundo espiritual é muito viagem, é tudo muito diferente, quando na verdade é exatamente que aqui, isso que nós estamos vivendo aqui, a gente vive lá. Né? A única diferença é que aqui é com matéria, com corpo físico, ali é sem matéria, né? Por exemplo, agora eu vou dormir daqui um pouquinho, né? Então, nunca vi tanta gente me mandando embora para a cama, como nesse chat. Então, daqui um pouco eu vou deitar e vou dormir, e sim, eu vou estar no mundo espiritual. Só que o Jordelei aqui e o Jordelai é o mesmo Jordelei. Ele não vai ser diferente porque está aqui acordado ou lá porque está projetado. É o mesmo Jordelei. Então a gente só tem que acordar para isso. Então as dores, as ânsias que eu vivo aqui, eu vivo lá. Os medos que eu vivo aqui, eu vivo lá. Né? Os desesperos que eu tenho aqui, eu vou ter lá. As revoltas que eu tenho aqui, eu tenho lá. Então, por exemplo, já que a Janaísa está tão emocionada me botar para dormir, as mesmas revoltas que tu está tendo aqui, por não aceitar, você vai ter lá também. E isso dificultará o teu objetivo, que é reencontrar quem você ama, a revolta. Então, hashtag fica a dica. Pois é. Como pessoal, disse, aí eu quero falar mais uma coisa, como disse um dos mentores num dos evangelhos, né? Aliás, a gente está comentando, o Fábio está publicando quinta-feira lá no canal do Jordelei. Como disse um dos mentores, o mundo espiritual é complexo, mas não é complicado. A gente complica coisas que não precisam ser complicadas. Poderia ser bem mais fluido, poderia ser muito mais leve de lidar com isso, né? Se a gente não complicasse. Muita luz, muita paz, muito amor a todos vocês. Nos vemos segunda-feira, 19 horas, para o lançamento do curso. Até a Silvana pergunta, como que eu faço para participar da aula segunda-feira? 19 horas, canal Portal Paz, está participando. Vai ser assim mesmo, simples assim. Muito obrigado a cada um de vocês, a Fabiane Merson, a Sônia Possoban, a Ana Bocardi, a Helen Cunha, a Sandra Borges, a Sabrina Maria, a Karen Caro, a Janaíses. Eu não sou mal contigo não, Jana, muito pelo contrário. Débora Matos, Audrey Alves, Lúcia Alves, Catherine Moraes, Ania Vitória. Ana Vitória, eu vi sua pergunta, achei ela muito boa, viu? Todo o terreiro de Umbanda, ou todo o centro espiritualista, eu vou botar por aí, todo centro espiritualista, ele deve e deveria desenvolver as capacidades mediúnicas. Quando isso não ocorre, não é pela religião em si, mas é pelos dirigentes que optaram por não fazer isso, tá? É só isso, tá bem? Simples, né? O Astral Travel fez perguntas muito boas, mas não deu tempo de responder. A Cris Jorge, Mauro Duarte. Bem, em nome de todos vocês, aquele abraço muito especial.